Mano, esse cara era o mais temido do submundo porque ele era especialista em veneno e conseguia mandar qualquer pessoa de arrasta pra cima com muita facilidade sem nem ela perceber. Só que tinha um problema, na frente de mulher ele simplesmente não conseguia falar. E o pior, a família dele obrigava ele a se casar pra continuar a linhagem. Se ele não fizesse isso, a sua própria irmã teria que assumir o lugar dele. Só que uma missão, ele foi contratado pra torturar uma golpista de casamento e no meio dessa tortura a garota começou a dar em cima dele, falando que ele era muito parecido com o primeiro amor da vida dela. Só que bem na hora a sua irmã liga pra ele dizendo que vai assumir o lugar, que a sua avó disse que como ele não quer arrumar o herdeiro, vai ser papel dela arrumar. Se ela não for por livre e espontânea vontade, ela vai obrigar. Então ele desliga o celular, olha pra garota e pede ela em casamento. Só que ela ri da cara dele e fala que ele é muito patético, que fez tudo aquilo só pra ver a cara dele antes dela ir de arrasta pra cima. Então ele decide mudar completamente o plano e pede ajuda pra ela pra conseguir conquistar uma mulher. Mas de repente aquela gangue que acabou contratando ele aparece e pergunta pra ele se por acaso ele vai demorar. E ele olha pra garota e fala pra ela que se ela ajudar ele consegue salvar a sua vida. E os caras ficam muito revoltados e falam que vai mandar os dois de arrasta pra cima e começa a tirar. Só que nesse meio tempo ele acaba injetando líquido no seu corpo e fica muito forte e consegue mandar todos eles de arrasta pra cima. Então os dois saem de dentro daquele lugar e a garota fala pra ele que não consegue andar por causa do veneno. E ele fica todo sem graça porque vai ter que tocar nela e ele nunca tocou numa garota antes. Mas aquela garota acaba revelando pra ele que na verdade ela é um homem. Mas mesmo assim ele não liga muito pra isso e pede ajuda dele do mesmo jeito. Então os dois começam a sair pra vários encontros, só que mesmo depois de várias tentativas ele não consegue conversar com as mulheres, ele não sabe nem mesmo sorrir. E à noite ele estava muito frustrado porque conversou com 30 mulheres e não conseguiu pegar o número de nenhuma delas. E seu amigo que estava ajudando ele fala que está muito tarde e agora ele vai indo. Mas de repente aparece o irmão daquele cara da gangue que ele acabou mandando de arrasta pra cima. Sequestra o seu amigo e coloca ele dentro do carro, e quando ele vê isso ele sai correndo atrás dele. E quando o carro estava passando por uma ponte, o protagonista aparece farmando uma aura absurda e joga um líquido no carro que faz ele dividir ao meio e vai correndo e salva aquele amigo dele. E o cara fica sem palavras por ver tudo que o protagonista fez e fala pra ele que como hoje ele não conseguiu nenhum contato, o que acha de pegar o contato dele.